Olá, estamos aqui na cidade de São Paulo, a maravilhosa cidade de São Paulo, a capital industrial e empresarial brasileira. Eu me chamo Diogo Henriques, sou advogado, especialista em contratos e business law, sócio do Sheldbrin Advocacia, fica localizado no litoral brasileiro. Atualmente sou o chairman do Economic Empowerment Track do Global South Fellowship Anglican Church, GSFA. E a gente está aqui nesse momento para trazer uma experiência para você que está tendo acesso a esse conteúdo e de maneira especial aos nossos amigos e irmãos na fé que estarão na conferência do Economic Empowerment Track em Singapura agora no próximo 10 de março de 2025. Essa experiência é sobre uma visão que envolve a missão de fomentar o reino através da educação e do conhecimento. Essa missão que nós sentimos como Igreja de Cristo, a necessidade no Sul Global, de fomentar a educação e o conhecimento. E nisso, como parte do GSFA, nós trazemos para você essa experiência com uma inspiração. E falando sobre a inspiração desse tema, nada melhor do que falar com quem nós vamos falar. Ele que foi deputado federal, eleito com mais de 200 mil votos aqui na capital de São Paulo. Também candidato ao governo do estado de São Paulo nas últimas eleições gerais de 2022. Comentarista da CNN Brasil e com vasta formação acadêmica em administração empresarial. Atualmente ele é o CEO da Estímulo, o primeiro e maior fundo de impacto, trazendo suporte financeiro, não apenas financeiro, mas educacional e de conhecimento a pequenos empreendedores. Falamos com Vinícius Poit. Obrigado, meu irmão, pelo seu tempo aqui conosco. E a gente tem muito a aprender com o que você tem para trazer para a gente nesse momento. Que é isso, Diogo. Primeiro, obrigado, né? É um prazer estar falando com essa turma. Depois dessa introdução aqui, a gente fica, humildemente, feliz, orgulhoso, né, da nossa trajetória, mas muito lisonjeado com as suas palavras. E se a gente puder, eu sempre falo que a gente vive num Brasil, num sul global, onde pouquíssimas pessoas têm muita oportunidade, muito privilégio, muitas bênçãos e algumas não receberam muita coisa. Isso. Então a gente recebe as ferramentas, mas com responsabilidade para retribuir para a sociedade. É isso. É isso que me levou para a política, é isso que me levou para o estímulo. Então, dentro do estímulo, no nosso planejamento estratégico, a gente tem o objetivo também de falar de inspiração, falar de a gente poder motivar outras instituições a fazer o mesmo. Portanto, se esse vídeo, se esse exemplo puder inspirar outros, né, e outros países, para a gente, missão cumprida. Esse é o nosso intuito aqui. E Vinícius, para a gente aprender e a gente poder beber dessa fonte, disso tudo que você está falando, queria te pedir para tu falar um pouco para a gente do que é a Estímulo. Como é que ela surgiu, principalmente em que circunstâncias a Estímulo surgiu. Perfeito. O Estímulo é um fundo de impacto, surgiu em meio à pandemia, 2020, período pandêmico, muito difícil no mundo todo. Aqui no Brasil, assim como em outros lugares, comércios fechados, os comerciantes de rua, restaurantes, salão de beleza, oficina, tudo quanto é comércio fechado e com os funcionários ali esperando. E aquele receio, vão começar a demitir, porque não falta dinheiro para pagar as contas. Portanto, um grupo de empresários, famílias, empresas se reuniu e falou, o que a gente pode fazer? Ora, o nosso objetivo é que as pessoas não fiquem sem renda. O nosso objetivo é que as pessoas não fiquem sem ter o que comer dentro de casa. Consigo se manter. E não consigo se manter, ter o mínimo de dignidade. Portanto, teve uma ação para distribuir alimento, mas teve uma ação também, falar, cara, como é que a gente pode ter escala? Peraí, se esses empreendedores pequenos demitirem, cara, esse desemprego em massa vai tirar muita renda dessa população. Então, como que a gente vai ajudar esses empreendedores a não demitir? Preservarem emprego. E, num objetivo ainda maior, passando a pandemia, eles crescerem e gerarem mais emprego. Portanto, a gente definiu um recorte que são micro e pequenas empresas, no mundo a gente fala das SMEs, Small and Medium Enterprises, mas a gente pegar esse recorte das empresas que faturam de R$10 mil no mínimo por mês, algo como 1.700, quase $2.000, a R$400 mil
no máximo por mês. A maior fatia no Brasil que nós temos. Isso. Então, esse grupo de empresas gerou mais de 70% dos empregos ano passado. Portanto, lá em 2020, vamos ajudar esse grupo de empresas. E aí, juntou gente que poderia pôr dinheiro nisso, juntou gente que poderia pôr expertise técnico nisso, advogados escrevendo, e a gente montou a Associação Estímulo 2020, né? 2020 ali, por causa do ano de 2020. Um ano da fundação. Aí veio alguém que emprestou um modelo de crédito. Aham. Como é que eu analiso o crédito de uma pessoa que não tem garantia para dar, que está ali? Como é que eu empresto sem garantia, né? Como é que eu bancarizo essa operação? E do outro lado, as pessoas que toparam dar o dinheiro. Então o estímulo começou com capital 100% filantrópico. A gente levantou 60 milhões de reais. Estou falando de um pouco mais de 10 milhões de dólares doados para a associação para a gente emprestar e dar capacitação. Que você só emprestar, você pode acabar de ferrar o negócio do cara. Isso. Mas educação financeira, marketing digital, vendas, contabilidade, para ensinar ele a empreender, cuidar do caixa, segurar as contas ali e prosperar. Então, o dinheiro é muito barato. Até olhando o modelo do Grameen Bank, né? O Mohamed Yunus ganhou um prêmio Nobel da Paz, um economista ganhou um prêmio Nobel da Paz. Você vê o efeito que traz na sociedade o empreendedor se desenvolvendo. Então, a gente juntar dinheiro muito barato, sem precisar de garantia, né? Com prazo para pagar, 100% digital e capacitação, foi o sucesso para aqueles empreendedores, foi a salvação. E ali a gente esperava, será que esses empreendedores vão devolver o dinheiro? Os doadores estavam dispostos a, se não devolver, paciência, a gente tentou. É um momento muito trágico. Vão devolver 50% do dinheiro. Devolveram 97%. Teve 3% de inadimplência, Diogo. E a hora que voltou, a turma resolveu, eram 50 famílias e empresas. E aí? Nós vamos pegar o dinheiro de volta? Acabou o projeto? Aí um deles falou assim, não, nós vamos continuar. Esse projeto é um sucesso, que continue. E ali se estabeleceu algo para ser perene, para crescer como um fundo de impacto e ajudar todo o país. Mas, Vinícius, me conta um pouco. Olha só, a gente está no Brasil e nós temos um sistema bancário burocrático, nós temos requisitos jurídico-legais densos. Como é que foi dentro desse contexto do Blending Finance? Como é que foi a tua estratégia para captar financiadores? Conta pra gente um pouco disso aí. Olha, primeiro, um projeto como esse precisa do que a gente chama de capital catalítico. Isso. Aquele que é a faísca ali para pegar fogo no negócio, né? No bom sentido, mas o capital catalítico ou a filantropia estratégica. A gente escuta muito falar da filantropia tradicional, que você dá o dinheiro, aquele dinheiro é gasto, acabou. Aí depois você tem que dar de novo, é gasto, acabou. Ela é importante para algumas situações, né, de assistencialismo, algumas situações bem extremas. Mas a gente tem, e aqui eles chamam muito de Venture Philanthropy. É uma filantropia que vai e volta. É uma filantropia que ela não acaba, que ela revolve e o efeito dela é multiplicada. Portanto, a gente precisa desse primeiro capital, senão não sai do chão o negócio. Uma via de mão dupla. Né? Num negócio que tem mais risco, num negócio que o retorno é menor que o mercado financeiro, precisa daqueles que estão dispostos a botar o dinheiro para ajudar. A hora que este dinheiro entrou e eu tinha este colchão, aí é que a estrutura que a gente fala de blended finance, né, de uma finanças misturada, que é o colchão de dinheiro filantrópico e os investidores. Esses precisam receber o dinheiro de volta. Exatamente. Mas para eles toparem colocar aqui, eles têm que saber que eles têm uma segurança. Então esses aqui foram essenciais. Portanto, num mercado burocrático, ou num mercado onde é difícil de você encontrar os colaterais, não, as garantias, a gente precisou desse dinheiro filantrópico para poder analisar melhor o crédito e poder emprestar sem garantia. E deu super certo. Obviamente, a gente utiliza muito dado. Então, ter base de dados, birôs de crédito, isso ajuda demais, porque a partir de o social number, não, o CPF da pessoa, o número da empresa, o nome da pessoa, a gente consegue checar muitas informações do histórico de crédito dessa pessoa. Então, eu empresto com base no histórico dela. Se ela demonstrou que ela tem capacidade de trabalho, de gerar renda e sempre pagou as coisas tudo direitinho, nós vamos ajudar ela independente dela ter um aval de um terceiro ou dar uma garantia firme. Fiador. Nós vamos confiar na pessoa, sem fiador, sem nada. Ok. E
Alguns números, Vinícius, alguns números que tragam para a gente aí a dimensão da ambição, da boa ambição desse projeto. Que dados tu poderia compartilhar com a gente, de efeito que a Estímulo tem experimentado? Acho que um efeito que a gente atingiu agora, né? O Estímulo nasceu em maio de 20, a gente vai fazer 5 anos em maio Novo, muito de 25. E o que os doadores iniciais, aqueles que botaram o capital catalítico mais gostaram, primeiro, a cada R$1 milhão doado em 2020, a gente impactou 5 milhões de reais no mercado. O que quer dizer? Se 1 milhão ele foi, voltou. Portanto, os 60 milhões iniciais, que poderiam ter um efeito de impacto de 60 milhões, se a gente tivesse dado o dinheiro, com esse formato de empréstimo subsidiado, educação financeira e mais investidor na estrutura de Blended Finance, esses 60 se transformaram em 300 milhões de reais de apoio no mercado. Então, multiplicamos por 5 o impacto da filantropia utilizando esse modelo. Óbvio, com muita capacitação e com um pensamento que achei importante a gente cravar aqui, que a gente conversou bastante antes até de a gente gravar o vídeo, né? Com o pensamento de que o empreendedor não fique dependente, né, de alguma coisa de fora, ou dependente sempre de linha de crédito, contínua, ou de um assistencialismo que não tira ele daquele lugar. A gente tem o objetivo de ensinar ele, de dar capacitação, de dar um crédito para que depois ele voe sozinho, né? Crie seu próprio caminho. Então esses 300 milhões foram para aproximadamente 5 mil empresas, 5 mil micro e pequenas empresas por todo o Brasil. Cada empresa impacta 10 empregos e é isso que a gente fala, a gente usa o empreendedor, né? O empreendedor é o veículo. Isso. Ele é um exponencializador de impacto. Ele faz o impacto ficar maior. 13% desses empreendedores estão na região da Amazônia Legal. Nossa. Portanto, quando você gera emprego e renda na Amazônia Legal, você tira a pressão da floresta de trabalhar em garimpo legal, trabalhar em desmatamento. 54% das empresas tem uma mulher acionista, né? E a mulher ali como organizadora ali, gerando inclusão da empresa, da responsabilidade no lar, ela investe mais na educação dos filhos, quando ela prospera, ela contrata outras mulheres. Perfeito. 34% das empresas nunca tomaram crédito na vida. Portanto, a gente, além de dar crédito porque elas queriam e não conseguiam, a gente deu coragem para aqueles que tinham receio de tomar crédito. E 90% das empresas estão em região de baixa renda, classe C, D e E. Assim, a gente está muito, muito animado com esse projeto e sonhando com novas teses. Como é que a gente vai fazer para crescer mais, não só pelo Brasil, mas inspirar outros locais do mundo? É impressionante porque faz parte de uma conversa como essa nossa e na apresentação de um projeto que é tão inspirador, a gente perguntar, é sustentável? Mas nós não precisamos perguntar se é sustentável. A gente constata que a Estímulo tem um case sustentável porque os dados que você traz são muito concisos. E a gente vê a experiência disso, a gente vê o retorno que isso traz. Mas, Vinícius, algo tão denso e tão difícil quanto gerir recursos financeiros, eu creio que seja também gerir recursos humanos. O capital humano é um ativo muito complexo e, às vezes, no Sul Global a gente tem dificuldade de trabalhar isso. E é o que eu achei fantástico, é o que vocês fazem de microlearning. De preparação de pessoas, de empoderamento de pessoas individualmente e transformá-las em plataformas de lançamento. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse microlearning, o que vocês têm feito, porque isso é inspirador para nós. Acho que são duas coisas, Diogo. Primeiro, só uma pontinha no que você falou antes do microlearning, né, que é a sustentabilidade desse negócio. E a gente tem a honra de compartilhar também, nos tornamos um case study da Harvard Business School. Isso é fantástico. E o professor Vikram Gandhi, que é do conselho do Yunus, inclusive, e toca uma organização de blended finance no mundo todo, ele dá aula lá de Impact Investments na Harvard Business School. E ele não tinha ainda nenhum projeto de blended finance para o Sul Global como o nosso. Que fosse aplicável. Ele utilizou o caso do estímulo e dia 1 de novembro de 2024, a gente se tornou um case study de Harvard. E esse case study vai poder ser compartilhado com faculdades do mundo inteiro para inspirar outros lugares, mostrando como ter sustentabilidade financeira com um projeto de impacto social. Mostrando como pegar um capital catalítico e dali ele por si só vai mantendo e não sempre dependendo de outras doações. E sobre o microlearning, ele é essencial. Antes a gente
até pensou, pô, vou criar uma plataforma, um canal no YouTube, um negócio que precisa de um computador ou de um iPad para ver o quê? Algo bem EAD. Só que esse negócio bem EAD num desktop ou algo do tipo, é muito difícil do empreendedor ter tempo, né? Ter dinheiro para ter um equipamento desse. Prender a atenção dele e também. parar para ficar lá assistindo. Portanto, né? Isso aqui, telefone. A gente tem que ir aonde o empreendedor está. E o Exatamente. empreendedor está em aplicativos de mensagem, né? Vou pegar como exemplo o WhatsApp, né? Outros lugares do mundo, algum outro aplicativo, mas ele está ali. O microlearning, a gente aprendeu, revisando bibliografia e pessoas que já fizeram isso no Brasil mesmo, ele leva pílulas de conhecimento. Então, vídeos de 1 minuto, e-books, né? Uma dica escrita mesmo, porque ele está no meio do trabalho dele, a hora que ele para dar um respiro, pega o celular, dá um scrolling ali, ele vai achar um conteúdo positivo. Pô, que legal! Essa dica de como eu controlar o meu caixa e posso escrever num caderninho, sabe? Coisas simples. Isso. O que é o imposto, como vender pelo WhatsApp, como fazer um marketing digital. Então, o microlearning, ele é mais democrático, ele engaja e tem um efeito muito mais rápido nesse pequeno empreendedor. Cara, é muito aprendizado. Eu só tenho isso a te dizer. É muita coisa boa que vocês conseguiram colocar dentro de um único pacote. Recursos financeiros, recursos humanos, empoderamento econômico e sob uma perspectiva que é pouco explorada, mas excelentemente explorada por vocês, que é voltado ao conhecimento e à educação. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais os princípios que te nortearam ao longo dessa jornada? Nós somos homens que se baseiam por caráter, por integridade, não é? Por brio, uma palavra tão bonita no nosso vocabulário brasileiro, português brasileiro. Quais princípios te nortearam nesse tempo, Vinícius? Cara, acho que, número 1, principalmente a consciência de ter recebido ferramentas, né? E de que essas ferramentas vêm com responsabilidade. Minha família vem de uma origem bastante humilde, tanto meu pai quanto minha mãe. Eles puderam me dar muito mais oportunidade do que eles tiveram. Então eu sinto que no Brasil e aí outros países do mundo com a desigualdade ainda mais aflorada, onde poucas pessoas recebem muitas ferramentas, muitos privilégios, muitas bênçãos, muitas oportunidades, e outras pessoas não recebem quase nada, as que recebem têm que fazer algo pela sociedade. E isso norteia todos aqui nesse time. Número 2, acreditar que o maior impacto social que eu posso fazer, e a gente olha muito as ODS 8 e 9 da ONU, geração de emprego e renda dignos, inclusão financeira. Fantástico. Porque a hora que você gera emprego e renda e a pessoa tem a sua renda, ela tem a sua liberdade também. Liberdade de escolha, liberdade de amarras de algum assistencialismo. Portanto, essa consciência de retribuição, essa consciência de que o empreendedorismo empodera e liberta as pessoas, são 2 princípios fundamentais para todos que trabalham nesse time. Quando eu entrei eram 9 pessoas, hoje tem 19, homens e mulheres, meninos e meninas ali eu coloquei homens, mulheres, meninos e meninas porque tem muita gente jovem, muita gente jovem. Vou falar que eu acredito que eu sou o mais velho aqui, estou com 39, mas tem uma molecada de 20, 19, 21, 22, dou muita palestra em faculdade e a gente sente que vem uma geração com muito propósito, vem uma geração com muito vontade e preocupação com o meio ambiente, preocupação com as pessoas, preocupação com a sociedade, preocupação com o próximo, isso eu acho muito bonito. Portanto, esse pessoal vem sabendo dos privilégios que receberam e de como é que tem que retribuir e sabendo que o empreendedorismo liberta e empodera as pessoas. Fantástico, cara. É algo muito bom. E melhor ainda, e mais belo ainda, é saber os princípios que estão por trás, que nortearam vocês ao longo dessa jornada. Eu queria encerrar esse tempo perguntando a você algo que é valioso para nós. Que conselho você deixaria para pessoas que, assim como você naquela época, estão diante de uma visão de empoderamento econômico? Contudo,
dentro de circunstâncias e contextos que são difíceis para implementar a atuação. Que conselhos você deixaria para uma pessoa nessa circunstância, nessa situação? Olha, nesse momento, Diogo, pensando aqui, né, eu tenho que ter uma empatia, né, e buscar, e a palavra empatia, quando você se coloca no lugar do outro, né, calçar os sapatos dessas pessoas, porque é o que eu falei, eu não vivi essa situação, eu tive as ferramentas. Portanto, fazendo esforço para me colocar no lugar dessa outra pessoa que está com mais dificuldades do que a gente tem no Brasil ou do que eu tive na minha trajetória, eu falo para todo mundo, cara, tem que dar o primeiro passo. Você teve a visão, tem que implementar. Tem que dar o primeiro passo. Ah, mas está difícil, eu não tenho. Começa pequeno, né? Tem um cara aqui no Brasil, bastante sábio, já foi ministro, grande empresário. Ele escreveu, um dia eu estive do lado dele numa conferência, aí ele escreveu um negócio num guardanapinho assim, me deu, falou, guarda no bolso. Sabedoria de mais de 80 anos. E estava escrito assim, sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. Porque quando, cara, por mais que você está numa situação difícil, você sonha grande, dá um trabalho que sonha pequeno, né? Começa pequeno, não queira começar com tudo, porque às vezes você não tem o recurso. Então, começa a fazer uma diferença na tua comunidade, na tua vila, assim, na tua família, sabe? E anda rápido, testa, executa, porque quando você anda rápido, você erra rápido e você pode corrigir rápido. Exato. Se você ficar às vezes esperando muito, esperando alguma coisa acontecer, esperando que alguém te ajude, esperando... Por mais difícil que seja, né? Não deixa de sonhar grande. Né? Começa logo, se coloque em movimento e ande rápido. Aproveitar as ferramentas que nós temos na situação que nós temos e no momento que nós temos. Exato. Vinícius, eu quero te agradecer mais uma vez por esse tempo de partilha e de inspiração para pessoas que possam, dentro de uma visão de empoderamento econômico, aplicar os conhecimentos através do exemplo que você tem para nos trazer. Te agradeço demais por esse tempo. Obrigado. E quero também cumprimentar você e dizer que logo mais nos encontraremos nessa conferência lá em Singapura e quero incentivar você a buscar conhecer mais sobre empoderamento econômico e fazer os links necessários para o empoderamento econômico e a educação, o conhecimento, que é uma ferramenta essencial de melhoramento das vidas das pessoas. Também nós disponibilizaremos um material que o Vinícius fez referência aqui, da Harvard School. É algo fantástico que você pode melhorar sua capacidade, seu conhecimento com isso. Nós agradecemos mais uma vez o Vinícius, o tempo disponibilizado e nos vemos em breve. Obrigado.